love. I wanna give you some good, good loving. I wanna give you some love. I wanna give you some good, good loving. I wanna give you some good, good loving. A gente, na verdade, elaborou 18 esclarecimentos para que fossem apresentados e repassados para toda a sociedade. O que a gente tem feito nas últimas semanas é exatamente isso, colocar algumas informações que não têm sido muito bem esclarecidas. E a gente elaborou esses argumentos para que vocês repassem de uma forma mais simples, objetiva. A ideia antes era trazer alguns dados estatísticos, porque isso acabaria por vezes qualquer argumento a favor da redução da maioridade, mas a estatística é um pouco mais difícil de levar de boca a boca, então são questões bem objetivas. Obrigado a todos por terem vindo, tá? Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje à noite, mas é difícil reunir um público desse tão grande numa praça. E a Datafolha diz que tem umas 20 pessoas, a Polícia Militar de São Paulo diz que tem 1 milhão. A gente fica na média, tá? Então eu vou apresentar esses argumentos. Em primeiro lugar, no Brasil, os jovens desde os 12 anos podem ser responsabilizados por infrações à lei. Eles podem ser responsabilizados por crimes e contravenções penais, por todos eles, tá? Só que a pena, nesse caso, é chamada, o crime que eles cometem, no caso, é chamado de ato infracional. A gente só dá um nome distinto para essa categoria de crimes e contravenções que eles cometem. 2. Esses jovens respondem processos e, se eles são condenados, eles recebem punições, que são chamadas de medidas socioeducativas. Atualmente o Brasil tem cerca de 110 mil jovens cumprindo medidas socioeducativas. Isso é um argumento contra aquela sensação geral de impunidade que sempre levantam. 3. A diferença básica entre as sanções de jovens e adultos é que na de jovens ainda se procura manter a finalidade de reinserção social e de educação. E isso explica como os índices de reincidência são muito reduzidos comparados com a reincidência de adultos. 4. Por suas características, as sanções aplicadas aos jovens, o que eu falei anteriormente, resultam num baixo índice de reincidência. 5. Uma das medidas socioeducativas que existem é a internação. A internação é basicamente, na prática, uma prisão de jovens. Eles ficam atrás de grade. E aqui ela está dizendo que ela esteve na fase e é exatamente uma prisão. Exatamente. E a taxa de ocupação atual é de mais de 100%. 8. O 18 anos não saiu do nada. Nós temos esse critério por uma série de fatores sociais. Por exemplo, somente com 18 anos um jovem se alista no exército. Somente com 18 anos alguém pode trabalhar em condições perigosas ou insalubres. Somente com 18 anos alguém pode comprar cigarro e bebida. E eu espero que isso não mude também. Daqui a pouco, 16 anos, vão querer comprar também. Somente com 18 anos, alguém pode ter habilitação para dirigir. E somente com 18 anos, uma pessoa pode ser jurado. Tá? E existe aquele argumento que com 16 anos, alguém tem a faculdade de votar. Tudo bem, mas ele não pode ser votado. Ele não pode administrar o Estado. 9. No que importa ao fenômeno criminal, os jovens com idade entre 16 e 18 anos são responsáveis por menos de 1% dos crimes cometidos no país. Aqui já fica óbvio que a gente não pode pautar uma política político-criminal com base num número tão reduzido, ou seja, com base na exceção. 10. Os crimes mais cometidos por jovens são crimes contra patrimônio, seguidos pelo crime de tráfico de drogas. E isso representa mais de 70% dos crimes que eles cometem. 11. Nas recentes pesquisas realizadas tanto por órgãos do governo quanto por organismos independentes, tem se revelado que os crimes patrimoniais e os crimes de homicídio estão diminuindo. E o que mais cresce, que é a tendência do país, é o crime de tráfico de drogas entre jovens. E até, como a gente colocou numa entrevista
A gente colocou numa entrevista nessa semana, se a gente considerar ainda o tráfico como motivo de outros crimes patrimoniais ou homicídios, a gente teria um índice muito maior de participação do tráfico de drogas ainda. É bolsa educação. 12. Crimes contra a pessoa cometidos por jovens, em geral, decorrem de guerra de narcotráfico. E há uma coincidência do grupo que comete o crime e o grupo que é vitimizado. Quase 20 mil jovens são assassinados no Brasil todo ano, ou seja, eles são 10 vezes mais vítima do que homicidas. 13. Anualmente, e esse dado é importante que a gente levante, porque a gente precisa mudar um pouco o foco. Anualmente a polícia brasileira mata mais do que os jovens de 16 e 18 anos. E todo ano o trânsito brasileiro mata 24 vezes mais jovens do que os de 16 a 18 anos cometem crimes. 14. Quando se compara o Brasil com outros países, é necessário ter a cautela ao pensar que todo sistema jurídico estrangeiro é modelo de excelência e que será perfeitamente aplicável aqui. Cada país tem suas características sociais e políticas e a gente simplesmente não pode fazer um transplante de uma medida. A gente tem exemplos de políticas criminais que deram muito errado por cima disso. Além disso, 15. Além disso, há um comum equívoco nas listas dos critérios etários de responsabilização criminal. E alguém avisa o pessoal da Wikipédia. A gente começa a responsabilizar aos 12 e não aos 18. Só que a gente muda o nome. Dos 12 aos 18 é medida socioeducativa, a partir dos 18 é pena. Mas nosso critério etário é 12 para responsabilização. Está errado o que coloca nos posts do Facebook e o que está na Wikipédia. 16. Portanto, existe legislação suficiente e aplicável aos jovens que cometem crimes, e há instituições que, apesar de suas precariedades, obtêm razoável sucesso na reconstrução desses jovens para a vida adulta e responsável. Então a solução não está no sistema penal. Políticas públicas de educação, assistência e trabalho ainda são os recursos mais eficientes. 17. O Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo e é notória a falência dessa política no combate à criminalidade. A redução da maioridade levará os jovens mais cedo para um sistema prisional podre e superlotado. Hoje a gente tem um déficit de 210 mil vagas no sistema adulto. E isso vai decretar o fracasso da nossa sociedade em prover oportunidades de vida digna para a nossa juventude. Por fim, 18. Desistir dos jovens é negligenciar o presente. E acima de tudo, desistir dos jovens é desistir do nosso futuro. Obrigado. Muitas coisas que as pessoas reproduzem, elas não têm a menor noção do que estão dizendo. E a gente estava conversando aqui atrás sobre as últimas reportagens a respeito disso. São pinçados fatos violentos envolvendo menores. Normalmente se pega um país dito desenvolvido, cita a política de menores ou de tratamento desse tipo de delinquência totalmente descontextualizada e sem as informações corretas, e a gente passa então a achar que no Brasil tudo é uma merda e que fora do Brasil tudo é ótimo, tudo é legal e que, enfim, o único jeito, a única saída é criminalizar o jovem. Então, nós temos uma série de autoridades aqui, né? Só que a praça, o que ela tem de legal é que na praça ninguém é autoridade. Na praça, todos nós somos as nossas diferenças e é isso que nos iguala aqui na praça. Então eu não vou citar nenhuma autoridade, eu não vou dizer ninguém que é legal porque tem esse cargo ou que, enfim, não vou. Eu poderia citar o João Pedro, que fez o teaser, agradecendo para ele, como uma grande autoridade da noite, uma criança de 12 anos, que no teaser que a gente fez lá em casa, eu e ele disse, eu acho que se eu fizer alguma coisa errada até os 18 anos eu tenho que ser punido. Eu só não quero ser jogado num tanque de tubarões. Se isso não explica, né, para quem continua aí defendendo a redução, então é por isso que a gente continua na luta. Estou aqui pela Defensoria Pública, pela DPERGS e pela NADEP. Nós estamos 100% nesta luta contra a redução da maioridade. Nós estamos tão 100% nesta luta que nosso trabalho chega até Brasília para evitar que isso siga adiante, que esta PEC siga adiante. Participei de uma audiência pública sobre o tema da redução da maioridade. E não é só a redução da maioridade, o que mais nos aterroriza hoje é que é difícil defender qualquer projeto que tenha a ver com direitos humanos no Congresso Nacional. O clima é muito tenso e como se isso fosse solução de alguma coisa. 1% dos adolescentes são responsabilizados por homicídio, 36% são
vítimas deles. O Sistema Nacional de Socioeducação, SINASE, não está implementado. A parte de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente é totalmente deficitária. Os conselhos tutelares não chegam onde querem chegar. E aí eles inventam, eles vêm com essa história de reduzir a maioridade penal como se isso fosse solução para alguma coisa. Eu sou defensora pública da infância por 10 anos, eu atuei na infância, nas varas da infância. Eu vi aqui o doutor Saraiva, que foi o doutrinador que eu mais li e o juiz em que muito me inspirei para atuar na infância, e muito por ele. A gente começa, antes de se trabalhar na infância, a gente às vezes tem uma visão meio embaçada da história toda. Quando tu entra, tu vê que aqueles adolescentes que estão ali na tua frente, talvez se a proteção que prevista no ECA e a proteção integral prevista na Constituição Federal fosse efetivada e fosse preocupação do Estado, eles não precisariam da nossa defesa, mas eles precisam. Onde é que está a política de saúde, de drogadição dentro das unidades de internação? O que a gente vê como defensor público muitas vezes são algemas químicas. São aqueles adolescentes que estão entorpecidos e muitas vezes eles não aproveitam nem mesmo a política socioeducativa, que é deficitária dentro da unidade de internação. Então, assim, como defensoria pública, como a PERGS e como a NADEP, nós estamos 100% nisso, contra a redução da maioridade penal. Isso é um absurdo tremendo, isso vai contra tudo que a gente carrega de aprendizado na defensoria pública, e isso, se for adiante, vai acabar muito mal, porque vai aumentar o índice de violência. Mais uma vez eu agradeço o convite do Jader, é um prazer imenso estar aqui com vocês, e que legal ver todo mundo hoje junto nessa luta. Obrigada. E boa noite a todos e a todas. Eu estou aqui com a Fernanda Melchiona para trazer o apoio do PSOL a essa luta, mas também para trazer um depoimento pessoal meu. Alguns anos atrás eu fui fazer uma visita na FASE e foi uma experiência extremamente chocante. Eu tive, vou contar para vocês, uma crise de choro no meio da visita e não pude concluir toda a inspeção que a gente estava querendo fazer naquele momento, porque de fato o que a gente vê ali dentro é uma verdadeira prisão e é uma total desesperança daqueles jovens que ali se encontram. Então essa luta contra a redução da maioridade penal, e eu quero parabenizar o Instituto Tolerância e parabenizar principalmente na pessoa do Jader a todos os que estão envolvidos nesse projeto, porque essa luta, ela é uma luta civilizatória. Infelizmente, a gente tem ainda uma maioria na sociedade enganada por reportagens da grande mídia, principalmente, que iludem as pessoas achando que os problemas do crime no Brasil serão resolvidos com penas mais duras e com jovens e crianças sendo encarcerados nas prisões comuns. Quando na realidade a gente sabe que apenas 0,5% dos homicídios no Brasil são perpetrados por jovens de até 17 anos, enquanto que mais de 50% dos homicídios são perpetrados contra jovens de 13 a 17 anos. Então é muita hipocrisia desses que querem a solução para a violência no Brasil a partir da redução da maioridade penal, mas não se preocupam de fato com as mudanças estruturais que são necessárias para que esses jovens que se encontram à mercê das gangues, do tráfico de drogas e de tantas outras formas de crime no Brasil, seja oferecido a eles uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de que eles poderão ter uma vida digna. E isso não é a preocupação dessas pessoas que querem a redução da maioridade penal. Então esse debate é feito de uma forma muito distorcida, assim como outros debates são feitos de forma distorcida. O debate sobre a questão das drogas, da criminalização da maconha e da famigerada guerra às drogas, que também só encarcera jovens, na sua maioria pobres e negros, da criminalização do aborto, que também só provoca a morte de mulheres pobres, na sua maioria.
Então são debates civilizatórios que nós precisamos ter a coragem de enfrentar, mesmo que eles não sejam tão populares, mas eles são muito importantes para a construção do nosso futuro. Então eu quero dizer a vocês que nós somos parceiros, somos parceiras, a Fernanda também, lá na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, onde ela preside como vereadora, e que nós estamos à disposição para colaborar, para enfrentar essa luta, para fazer esse debate e para impedir que esse crime contra a nossa juventude seja perpetrado pela Câmara dos Deputados, que, aliás, tem cometido muitos crimes os seus integrantes. O seu presidente é um dos principais criminosos hoje nesse Brasil, que é o seu corrupto, né, Eduardo Cunha, que está lá articulando todas as forças do mal para promover as piores mudanças legais do nosso Brasil. Então vamos ficar atentos, vamos nos mobilizar, porque junho de 2013 mostrou que é possível sim colocar o povo na rua, e esse evento aqui também está mostrando isso. Os 7 mil que confirmaram lá no Facebook não estão aqui, mas mostraram lá o seu apoio a essa luta, e isso é um grande passo adiante. Muito obrigada.